Bom dia. Você pode se colocar em pé um pouquinho? Isso. Acabamos de ouvir um pouquinho essa música que estava tocando aí. Um momento de reflexão mesmo, dizendo já logo no início desse culto que nós podemos descansar todas as coisas no Senhor. Amém? Você trouxe a sua Bíblia com você aí? Te convido a abrir no livro de Romanos, no capítulo 11 e o verso 33 até o verso 36. Quero ler junto com você a palavra de Deus, daquilo que nesta manhã já é o meu coração e o seu voltado a adorarmos ao Senhor nesse dia aqui. Quantos aqui tiveram problema para chegar aqui por causa da maratona aí? Levanta a mão aí, só para ver. Eu falei, hoje eu vou sair um pouquinho mais cedo, e mesmo assim, pegamos um trechinho aí. Com certeza alguns ainda estão procurando chegar, mas nesta manhã, quando nos reunimos aqui, independente de qualquer situação que aconteça, é para nos entronizarmos na presença do Senhor, amém? E chegarmos diante dele e colocarmos o nosso coração, a nossa alegria, tudo que nos invade, as nossas ansiedades, nossas limitações, preocupações, sabendo que aonde está o Espírito Santo do Senhor, ali há liberdade. Por isso nós temos liberdade nesta manhã para adorarmos ao Senhor. Vamos ler juntos então Romanos capítulo 11, no verso 33 e em diante. A palavra de Deus nos diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. A ele seja a glória para sempre. Convido você a fechar os teus olhos. E nós vamos orar juntos ao Senhor. E nesta manhã oramos ao Senhor justamente assim: Senhor, sabemos que pelo meio de Ti, por Ti, para Ti são todas as coisas. Então hoje, eu não sei se você consegue fazer isso, eu não consigo. Eu não consigo pegar todas as coisas que muitas vezes estão no nosso coração, deixar de lado e fazer de conta que elas não existem e agir diferente na presença de Deus. É difícil fazer isso. Mas eu quero te convidar nesta manhã a pegar tudo que possa estar envolvendo a tua alma e o teu coração, e você colocar aos pés da cruz. Aí a gente consegue. Aí a gente consegue falar assim: Senhor, é assim que eu estou nesta manhã, para adorar ao Senhor aqui. Como estou, do jeito que estou, porque eu quero que a minha adoração chegue até o trono da graça. Então fecha os teus olhos e ore ao Senhor. Vou dar uns minutinhos para você fazer isso, depois nós oramos juntos. Senhor nosso Deus, nós te adoramos, nós te exaltamos, Pai, porque só Tu és digno da nossa adoração. Nós não conseguimos, Senhor, penetrar nessa profundidade que é o Teu conhecimento, a Tua grandeza, o Teu poder. Mas Deus, dá-nos consciência do poder que há no Senhor, nas Tuas obras, no poder da Tua criação, e nós fazemos parte, somos a coroa, Deus. Então, Jesus, aceita a nossa adoração com humildade, com simplicidade, mas de todo o nosso coração. Pai, vem e purifica-nos com Teu sangue, Jesus, para que nós possamos Te adorar em espírito e em verdade, e toda a glória pertence a Ti. Cuida-nos nesta manhã aqui, em nome de Jesus, amém. Amém, né? Você pode dar um bom dia aí, mas com um sorriso bem bonito mesmo, para quem está perto de você, não? Mas é um sorriso mesmo, amém?
Isso, dá um abraço em quem está perto de você aí. Dá um bom dia mesmo. E juntos nessa manhã a gente vai adorar o Senhor, dizendo que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é digno de toda essa glória e adoração. Amém? Santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje exalte ao Senhor, louve seu nome para sempre, louve, exalte ao Senhor, louve seu nome para sempre. Santo, 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 santo ao Senhor. Santo é o Senhor poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje. Louve ao Senhor. Louve, exalte ao Senhor, louve seu nome para sempre, louve, exalte ao Senhor, louve seu nome para sempre. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje. Santo, 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 Deus onipotente. Cedo de manhã, entoamos teu louvor. Santo, 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 nosso Deus triunfo. És um só Deus, excelso Criador. Santo, santo,
você cantando agora. Santo, Santo, Deus onipotente, fervor, justo, santo, santo, justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus, amém, porque Ele é santo e digno de toda adoração. Você pode se assentar, querido. E no Acontece na PIB dessa semana, nós já começamos com um convite para você participar da programação especial dos Jovens Adultos. No próximo sábado, dia 28 de novembro, às 7h30 da noite, nós teremos a presença aqui do Nil, ele que é ex-integrante do grupo Dominó, estará falando na programação especial Eu Mais Um, do Ministério de Jovens Adultos. E o Ministério da Maturidade tem uma surpresa para todos vocês e para você também trazer um visitante, trazer um amigo, na próxima quarta-feira, dia 25 de novembro, às 2h da tarde, um teatro muito especial, pregando uma peça no envelhecimento. Então não perca nessa próxima quarta-feira e se você não puder, anote aí na sua agenda dia 6 de dezembro, às 5h da tarde, domingo, aqui na igreja é a sua oportunidade de rever esse teatro que o Ministério da Maturidade está preparando. Doutor Jonas? Onde o senhor vai estar dia 30 de novembro? Eu vou estar num jantar. Onde? Lá no restaurante Dom Antônio, Santa Felicidade. E jantar do quê? Jantar dos advogados. Quem vai ser o preletor? Pastor Pascoal. O Piragini? Júnior. Como eu faço para ele se jantar? Você tem que falar com o Valdomiro. Como eu falo com ele? Telefone 3222-5422. Pode repetir? 3222-5422. Ou também nos instantes depois do culto. Por hoje é só, Dr. Jonas. Hoje eu gostaria de apresentar uma oportunidade para as famílias desta igreja. Já está chegando dezembro, você deve estar perguntando, e as cestas de Natal? Este ano resolvemos fazer algo diferente e especial. As nossas famílias vão presentear outras famílias com as cestas de Natal. Então se coloque em oração junto com seus filhos, marido e mulher. Digam, Senhor, como nós podemos abençoar outras famílias? Você pode doar uma cesta de Natal, não uma cesta básica. Vamos dar algo especial, mais abundantemente além. Uma ou mais cestas de Natal. Ou então você pode doar R$50 e a Basque vai adquirir a cesta para você. Vamos abençoar muitas famílias este ano? Vamos fazer o mais abundantemente além por eles. Quero fazer mais um convite especial para você. A Basque convida para uma noite na corte. No dia 7 de dezembro, às 20 horas, nós vamos ter um jantar beneficente no castelo. O Castelo do Batel nos cedeu uma noite ali para fazermos este jantar. E nós estamos convidando a sociedade curitibana para conhecer o verdadeiro rei. Eu queria que você orasse por isso. E se você tiver um amigo que nunca entraria aqui na igreja, ou se você tem alguém ou a sua empresa gostaria de se tornar parceiro da Basque para mudar esta cidade, para tornar esta cidade modelo, tirando as crianças da rua, venha e participe conosco e, acima de tudo, ore por nós. Deus tem feito realmente muito mais abundantemente além. Conto com você. O Acontece na PIB dessa semana vai ficando por aqui, sempre lembrando dos aniversariantes, que Deus abençoe a sua vida e nos vemos domingo que vem.
Bom dia, irmãos. Vocês puderam ver ali quanta coisa boa Deus tem feito e as oportunidades que nós como igreja estamos tendo. Vocês lembram que algum tempo atrás o pastor falou aqui na frente, nós oramos pela BASC, que a BASC estava com uma grande dívida, mas para a honra e glória do Senhor, neste mês nós não teremos mais dívida alguma, pois o Senhor tem nos dado realmente o mais abundantemente além. E esse evento no Castelo vem para coroar realmente esse ano de bênçãos, de muitas lutas, mas com muitas vitórias. Como na sua vida, se nós não temos lutas, não temos vitórias. Mas com o Senhor, nós somos mais do que vitoriosos. E para Deus nada é impossível, não é? Porque o Senhor tem prazer em nos abençoar. E o Senhor tem feito coisas lindas. Esse evento do Castelo está sendo algo muito especial. Tem sido assim, surpresas do Senhor. E dia 7 de dezembro nós teremos ali momentos muito especiais, porque o primeiro e principal objetivo é evangelizar esse nosso povo para ganharmos Curitiba para o Senhor. E o segundo objetivo é trazermos parceiros para a BASC. Então você pode adquirir o seu convite, vai ter um stand ali, e também você pode ter mais informações, tá bem? Nós estamos tendo vários patrocínios, várias empresas que estão patrocinando este evento, e eu sei que o Senhor tem algo especial para nós como igreja. Falando em jantar, não se esqueçam que hoje é o último dia para você se inscrever para o jantar das Mensageiras do Rei. É o banquete real, né? Das mensageiras, 60 anos de Mensageiras do Rei. Mas se você não comprar o convite até hoje, eu sinto muito, mas você não poderá entrar, porque nós não teremos comida e lugar suficiente para todos. Então, vai lá, compre antes para estar conosco nesse dia, ok? Hoje nós temos alguns pedidos assim que mexem com o coração da gente, porque a gente ama, a gente tem orado pela Leila, do Cláudio, né? E a gente tem aí várias pessoas que estão clamando por cura. E nós estamos nos juntando a elas. Tem a Mariana Blake, que essa semana vai fazer uma cirurgia de alto risco, que ela está com câncer. E tem 2 filhinhos pequenininhos, e nós vamos orar por ela, Mariana Blake. E também ficamos sabendo que a Valda está no hospital, teve uma ameaça de infarto. A nossa querida Valda, que está sempre correndo aqui pela igreja para ajudar. Então, vamos estar orando pelos nossos queridos, mas sempre tem motivo de, né, coisa que aperta o coração, mas tem motivo de alegria. E hoje é o dia do ministro de música, pastor Paulo Davi. E eu quero te chamar aqui para a gente orar. E com você, todos os músicos vão ficar de pé, porque esse povo tem nos abençoado a cada culto, cada dia. Vocês também que estão no Ministério de Música, né? De tantos grupos diferentes dos pandeiros, fiquem em pé e nós vamos estar. Se você faz parte do Ministério de Música, fique em pé. Toda a igreja vai se ajoelhar para agradecer a Deus e clamar por vocês, que são os nossos levitas, né? Mas vamos estar de joelhos e os nossos levitas em pé. É um prazer e um privilégio. Que Deus te abençoe, viu, querido? Obrigado. Aqueles que puderem, se ajoelhem comigo na presença do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, quantas bênçãos nós temos para te agradecer, porque realmente o Senhor tem feito muito mais abundantemente além por nós, Pai, nas nossas casas, na nossa igreja, na ação social da igreja. Nós como igreja, Senhor, te somos gratos, pois temos, ó Pai, pastor Paulo Davi, dirigindo todo este ministério de música, tão grandioso, Senhor, tão abençoador para a tua igreja. Neste momento nós queremos mais uma vez entregar o teu servo e todo esse ministério nas mãos do Senhor. Ó Pai bendito e poderoso Senhor, que a unção do teu Santo Espírito continue a ser derramada sobre o teu servo, sobre cada um que toca, que canta, que rege. Ó Deus bendito e poderoso Pai, que nós possamos ver, ó Deus, a graça e o poder do Senhor sendo revelado através dos teus servos, Pai. Obrigada pela vida dele, obrigada pela sua família tão querida e abençoada também. Que o Senhor esteja olhando os sonhos, os anseios, Pai do coração, as lutas, mas dando muitas vitórias em nome de Jesus. Pai, como igreja te agradecemos por estas oportunidades que o Senhor nos tem dado. O evento do Castelo,
tudo aquilo que o Senhor tem feito na ação social da igreja. Porque neste mês, Pai, nós te bendizemos e te exaltamos, porque não teremos mais dívida alguma, déficit algum, mas o Senhor nos dará, Senhor, o mais abundante. Muito obrigada por isso, porque foi milagre teu, Senhor. Obrigada, Pai, porque como igreja, nós podemos parar neste momento e dizer: o que está na minha casa, o que está comigo, para eu dar uma cesta para aquele menos favorecido, para eu fazer um dengo na casa, na família, no coração de alguém. Ajuda-nos, Senhor, derrama o espírito de amor tão forte entre nós, Pai, que seja uma coisa linda o resultado, Senhor, com as cestas de Natal. Esse já tem sido um costume tão bonito desta igreja. E, ó Deus, tem crescido tanto que nós buscamos formas diferentes para fazer muito mais, Pai. Nós precisamos da Tua ajuda, da Tua direção. E, Pai, cremos que desta maneira nós poderemos ajudar muitas e muitas famílias. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem feito desta igreja uma igreja de amor. E neste amor, Pai, nós queremos colocar os nossos enfermos diante do Teu altar, pedindo que a boa mão do Senhor, mão poderosa, curadora, se estenda sobre os nossos queridos. Ó Pai, a Mariana que vai fazer essa cirurgia essa semana, a Valda com esse infarto, ó Pai, a Leila, tantos queridos nossos, a Mirtes, Pai, nós estamos orando para que ela esteja boa, firme, forte no sábado, alegre como sempre, porque ela vive e transpira mensageiras do Rei. E nós queremos ver a Tua serva aqui, e o desejo do nosso coração é vê-la curada em nome de Jesus. Fica com os nossos queridos que estão pela internet agora se colocando na presença do Senhor, porque talvez por motivo de saúde não possam estar aqui. Que o Senhor os abençoe, que eles sintam o toque do Teu Santo Espírito. Ó Pai, fica conosco neste dia, e que tudo o que façamos, não só no domingo na Tua casa, mas durante todos os nossos dias, seja para Te honrar e para Te glorificar. E Pai, mais uma vez clamamos, queremos ver esta cidade ganha para o Senhor Jesus Cristo, em nome de quem oramos. Amém, Senhor. Amém. Nós queremos nesse momento conhecer os nossos visitantes de primeira vez. Então eu queria pedir que você se colocasse em pé, que veio pela primeira vez aqui hoje, nos visitar, que se colocasse em pé, de primeira vez. Temos um grupo aqui no centro, estão todos juntos? Não, né? Queria que alguém perto desse um abraço, né? Recebesse aqui no centro também, na esquerda, na direita, toda a igreja tem visitantes, não é? Que coisa boa. Queria também pedir para vocês, visitantes, que ao sair, passassem ali atrás no estande de integração. Nossos visitantes, ali tem uma lembrança para vocês, tá bom? Lá atrás tem aquela placa lá, e agora, com uma interrogação. Se você quer ser membro da igreja, o processo de integração como membro começa ali. Em célula, cursos, tudo ali vai informar a você. Então dá uma passadinha por ali e sejam muito bem-vindos aqui na nossa igreja. Que Deus os abençoe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em apenas 6 dias, Deus tudo fez. Olha ao seu redor e preste atenção. Queremos cantar sobre a criação. Quem é que fez a natureza tão linda? Quem será o autor da vida? Eu sei muito bem, pois Ele mora em meu coração, em meu coração. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em apenas 6 dias, Deus tudo fez. No primeiro dia o Senhor ordenou que haja luz, foi o que Ele falou. Houve a separação entre a noite e o dia, as trevas de noite e a luz de dia. Deus olhou e viu que tudo isso era bom, era bom. A luz e as trevas, a noite e o dia, Deus criou no primeiro dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em apenas 6 dias, Deus tudo fez.
sonho que Deus criou? Um firmamento lá no alto colocou. O céu azul colore o nosso dia e vem pintado de nuvens branquinhas. Deus olhou e viu que tudo isso era bom, era bom. O céu azul, as nuvens branquinhas, Deus criou no segundo dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em apenas 6 dias, Deus tudo fez. No terceiro dia, Deus criou os mares, a terra seca, cheia de árvores, a grama verdinha cobriu o chão, e frutas gostosas, a laranja e o mamão. Deus olhou e viu que tudo isso era bom. A grama verdinha, Deus criou no terceiro dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em apenas 6 dias, Deus tudo fez. E no quarto dia, Deus criou o sol, fez a lua e as estrelinhas, o sol grandão para o dia governar, e a lua branca à noite clarear. Deus olhou e viu que tudo isso era bom, era bom. O sol, a lua e as estrelinhas, Deus criou no quarto dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em apenas 6 dias, Deus tudo fez. No quinto dia, Deus encheu o mar com peixes grandes e pequenos a nadar. Fez os passarinhos a voar e todas as aves gostam de cantar. Deus olhou e viu que tudo isso era bom, era bom. Peixes grandes e pequenos no mar, no quinto dia fez as aves voar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em apenas 6 dias, Deus tudo fez. No sexto dia, Deus criou os bichinhos, animais domésticos, os cães e os gatinhos, os selváticos como o leão e os répteis que arrastam no chão. Deus olhou e viu que tudo isso era bom, era bom. Aconteceu naquele mesmo dia o maior milagre da criação. Do pó da terra Deus formou o homem e a mulher com suas próprias mãos. Deus olhou e viu que tudo isso era bom, era muito bom. Os animais, a primeira família, Deus criou no sexto dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em apenas 6 dias, Deus tudo fez. No sétimo dia, Deus descansou de todo o trabalho que realizou. Foi bom cantar essa canção. Deus deu autor da criação. Eu sei muito bem, pois Ele mora em meu coração, em meu coração. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em apenas 6 dias, Deus tudo fez. Amém, né? Ruth vai chegar aqui um pouquinho, rapidinho. Queria falar para você de algumas coisas que são abençoadoras, né? A gente tem um grupo de crianças aqui, que é lá do autódromo, é um dos projetos que a gente está sonhando alargar as nossas tendas aí, dentro da área de música da igreja. Nós estamos realizando uma parceria com o Instituto Cargolift para isso. E se Deus quiser, o ano que vem, até o final do ano que vem, a gente vai ter uma orquestra juvenil cristã, lá no autódromo com essas crianças em situação de risco, e com certeza será um dia especial quando eles estiverem aqui. Alguns já estão aqui, junto com eles, junto com todo esse grupo, trabalhando junto com a Ruth, e tem os nossos pessoal da creche que não chegou, né, Ruth?
Não chegou, o ônibus foi buscá-los, a gente não sabe o que aconteceu ainda. Mas é um projeto muito especial que a Ruth também tem feito durante esse tempo na creche, que é o nosso trabalho da ABASC, nosso braço de trabalho também na área social lá. E a Ruth vai compartilhar um pouquinho com a gente, né? Aquilo que ela pediu, que estava no coração dela testemunhar para a gente aqui nessa manhã. Bom dia, irmãos. 16 anos que nós somos membros aqui na PIB, é a primeira vez que eu vou dar o meu testemunho. E o testemunho é desde o nascimento, né? Quando eu nasci, meus pais sempre foram evangélicos, da Igreja do Exército Salvação. E quando eu tinha 13 dias de nascida, deu paralisia infantil. E o médico, minha mãe conta que o médico pegava eu pelo pezinho assim, sacudia e dizia, olha, já dei injeção em toda ela, na cabeça, tudo, e ela não está respondendo. Eu vou dar a última tentativa, vou dar a última injeção. Se ela não responder, entrega para Deus. Minha mãe concordou com ele. Mas Deus foi maravilhoso. Diz que na última injeção eu dei aquele miadinho, sabe? Criança, quando está bem malzinha, ela nem chora mais, né? Daquele miadinho. E Deus, daí quando ele viu aquele sinal, ele disse assim, olha, sua filha ainda está viva. E foi 40 dias que eu fiquei isolada. Naquela época não existia, se existia, eu nasci lá em Morretes, lá não tinha vacina, né? E o médico disse que eu ia ficar com a minha perna aleijada. Ele disse assim, olha, ela vai sobreviver, mas ela vai ficar com a perna direita totalmente virada para dentro. Mas a minha mãe sempre creu e crê num Deus que sabe de todas as coisas. Ele não deixa viva uma pessoa pela metade. Ele faz a obra completa. E ele me curou mesmo. E graças a Deus, desde pequenininha eu sempre estive na obra de Deus. Eu lembro que eu tinha 8 aninhos. E as casas que a gente morava tinha uma varanda muito grande. E nessa varanda, nas férias, eu trazia os meus amiguinhos. E lá a gente fazia festa teatral. Eu amo teatro. E lá a gente fazia festa teatral. Eu pegava a roupa dos meus irmãos, dos meus pais, pegava a cortina da minha mãe e fazia culto, fazia eles orarem, ensinava várias crianças. Como a palavra de Deus diz, né? Naquela parábola que só um que voltou para agradecer. Né? Não que a gente queira que agradeça, mas depois de muitos anos, encontrei um rapaz e ele veio e disse para mim, Ruth, você lembra de mim? Eu disse, não lembro de você. Eu era criança na época. Ele disse assim, olha, através daquele cultinho, daquilo que você ensinou, hoje eu sou um homem de Deus. Então eu fiquei feliz, pelo menos uma pessoa, né? A gente soube, e pode ser que tivesse muitos, né? E a Bíblia fala que da boca das crianças sai o perfeito louvor. E se a gente não se tornar igual eles, a gente não entra no reino dos céus, a gente sabe disso. Muitas vezes a gente vê uma criança correndo para lá e para cá, a gente já chama atenção, mas lembre-se que enquanto eles estiverem aqui dentro, eles são crianças que logo vão estar adultos e vão estar aqui correndo, mas logo adultos vão estar aqui cantando, louvando a Deus. Não deixa, eu fico muito triste quando o primeiro castigo que os pais dão para os meus pandeiristas aqui é se não faz o dever ou se vai mal, tira do pandeiro. Eu fico muito triste. Tira do computador, gente. Tira do cinema. Tira de qualquer coisa que não vai edificar. Mas não tira da igreja, não. Eu posso dizer que eu tenho uma família abençoada. Graças a Deus, meu esposo, minha filha, meu filho, todos estão dentro da casa de Deus. Mas eu nunca, em hipótese alguma, deixei de trazê-los para alguma atividade para colocar de castigo. E eu gostaria que vocês fizessem a mesma coisa. E o que eu estou falando para vocês isso, que muita gente aqui não conhece o nosso trabalho dos pandeiros. Porque tem muita gente que começou agora. Muita gente nova na igreja, né? Mas nós começamos lá em 1882, quando William Bus fundou o Exército Salvação. Lá os pandeiros, ou seja, a mulher não tinha a possibilidade de estar na frente. Então a Catarina Bus pediu a Deus, orou a Deus, e
Deus deu a ela, olha, leia a Bíblia lá, ela leu em Êxodo 15, 20, e ela começou o trabalho. Em 6 semanas eles tinham 1.200 pandeiristas. Então, quando ela trouxe para o Zé Salvação, era só o Zé Salvação que tocava, como os outros instrumentos que existe por aí. Mas aos poucos todas as outras igrejas foram entrando. Quando eu vim para cá, eu pedi autorização para eles e eles deixaram a gente começar o trabalho. E hoje o trabalho está estendido em todos os estados do Brasil e agora está indo para fora. Nós temos ali a Ione, né? Levanta a mão, Ione, a esposa do pastor Fernando. Ela já deixou, o pastor Fernando já levou para a Itália 10 pandeiros. E ela aprendeu comigo aqui e está levando para lá. E Deus está cada dia mais nos fortalecendo. Vou contar para vocês uma vez, no primeiro retiro de carnaval, chegou uma senhorinha do meu lado que já está com Deus. Ela pôs a mão na minha perna e disse assim: amada, eu gosto muito de você, mas eu não gosto do seu instrumento. Daí eu olhei para ela, para os cabelos brancos dela, pensei até 10 e disse assim: irmã, eu vou fazer um outro pedido para a irmã. Ore a Deus pelo nosso ministério, que se não for de Deus, acaba. E se for de Deus, vai multiplicar. Hoje ela não está aqui, mas nós estamos aqui, né? Nós podemos dizer que o nosso ministério é de evangelização. O pandeiro vocês quase não veem nós tocando aqui, mas nós tocamos nos hospitais, nós tocamos nas creches, nos orfanatos, nos asilos, principalmente nos hospitais, porque ali é o lugar mais carente que tem de ouvir a palavra de Deus. Eu fiquei muito triste que a creche não pôde estar aqui, o ônibus foi até lá, mas com a Maranata não conseguiram voltar. Mas só tem a pequena aqui representando a creche, essa de azul. Ela já está representando a creche. Mas há uns anos atrás, quando nós completamos 10 anos, que hoje, esse ano nós estamos completando 15, pastor Marcílio, que já está com Deus, no projeto 8,5, ele disse assim: Ruth, meu sonho é ver a terceira idade tocando pandeiro. E o ano passado a gente pôde fazer isso. Não eu, a Linda, levanta a mão, Linda. A Linda, lá nos Irmãos Menonitas, começou com as senhorinhas da terceira idade. E lá está um grupo muito bonito mesmo, porque ali não estão todas, né? E estão fazendo um trabalho que o pastor Marcílio tinha aquela visão grande. Eu sempre amei aquele homem, porque ele tinha uma visão enorme, né? Ele enxergava longe, né? E hoje as coisas estão acontecendo. E aqui está o Brava Gente, né? O Brava Gente e o Grupo Ágape. Mas também nós temos o nosso grupo, que é da PIB, que está lá em cima, misturado com alguns outros grupos, né? Ali no canto tem o grupo Santuário da Fé. É um grupo lá do Sítio Cercado. São moças, meninas, meninos e senhoras que também louvam a Deus com os pandeiros. E tudo fruto nosso. Tudo que saiu daqui. Uma pessoa aprende e leva para as outras, né? Nós temos os outros grupos também do Jardim Pinheiros e tantos os outros. Aqui, o último nosso é da Vila Autódromo. Hoje não estão todas aqui. Nós somos em 10 lá, né? 10 pandeiristas. E eu gostaria que você, igreja, estivesse orando pelo nosso ministério e convidando você também, se quiser participar. Se você viu que tem senhorinhas ali de idade tocando, umas têm problema de derrame e outras coisas mais, e estão tocando, gente. Faça o teu melhor, né? Não importa o teu problema, mas faça o seu melhor. Então eu gostaria que toda a igreja estivesse orando pelo nosso ministério, para que Deus nos capacite, que a gente vá muito além daquilo que vocês estão imaginando, né? Nós já fomos para o Paraguai, através de netos nossos, que aprendeu aqui, foi para São José dos Campos e de lá foi para o Paraguai, né? Foi já para a Alemanha, tem 20 pandeiristas na Alemanha e tantos outros países. Então eu gostaria, igreja, que esse testemunho que eu estou dando é que você ore por nós, para que Deus a cada dia nos capacite mais e mais e que nós possamos sempre fazer o melhor
a cada um de vocês. E o sonho do pastor Paulo Davi agora está se concretizando. Eu falei do pastor Marcílio, né? Agora do Paulo Davi, que ele chegou para mim e disse assim: Ruth, eu gostaria que os pandeiros fossem para a região metropolitana ou periferia, e eu, com muito prazer, estou aqui disponível para isso. E que Deus continue cada vez mais nos ungindo, nos dando da sua graça, e continue abençoando essa amada igreja, para que sempre possamos ser luz e sal aonde passarmos. Que Deus abençoe e muito obrigado pela oportunidade. Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança. Amém, não é? Queria que a gente orasse agora pelas crianças da creche. Elas ficaram lá aguardando a manhã toda. O ônibus da igreja saiu, os irmãos estão lá. E eu imagino a frustração, né? Porque não chegaram até aqui. E não chegaram porque está tendo uma maratona aqui na cidade. E o ônibus tentou cruzar a maratona, chegar lá, e por alguma razão não conseguiu chegar a tempo. E não conseguiu trazer as crianças aqui. Mas eu queria orar por elas. Vocês concordam que a gente ore por elas, né? Eu fico imaginando aquelas crianças todas preparadas, né? A família junto. Que frustração, não é? Vamos orar? Pai querido, põe a tua mão de bênção sobre cada uma das famílias, Senhor, que ficaram essa manhã toda ali aguardando lá em nossa creche para estarem conosco aqui no culto. Eu imagino, Senhor, a tristeza dos professores que estão lá, dos líderes, das crianças, dos pais que estariam conosco. E eu queria te pedir mais do que consolação. Queria te pedir a intervenção do Senhor, a visitação do Senhor. E que o Senhor nos surpreenda, transformando aquilo que parece ser sem sentido para nós, em algo que possa ser bênção na vida daquelas famílias. É aquilo que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Que maravilha que Deus nos dá dons e talentos, não é? Que maravilha que Deus unge as nossas vidas, esses dons e talentos, com o seu Espírito Santo. Que maravilha, porque Ele coloca uma paixão dentro da gente, que é diferente, que faz a gente enfrentar uma série de lutas, batalhas, para que aquele dom, aquele talento e aquela unção sejam para a glória de Deus. Então, quando eu vejo os pandeiros, ou quando vejo qualquer outro ministério da igreja, eu vejo isso. Pessoas que têm dons de Deus e talentos de Deus, ungidas pelo Espírito e apaixonadas pela missão. E aí então os anos vão passando e a obra de Deus vai se multiplicando na terra. Qual é o seu dom? Qual é o seu talento? Deus tem te ungido por alguma coisa. Talvez falte só paixão, porque sem a paixão a gente não persevera na missão. Eu queria convidar hoje você, primeiro eu tenho uma boa notícia para dizer para você, né? Semana passada eu falei para você que nessas 2 semanas, né, nós precisávamos fazer investimentos pesados aqui de infraestrutura, e estou fazendo, estou falando para vocês que eu estou fazendo. Precisava fazer, mandei fazer, vou ter que pagar. Como é que eu vou pagar? Depois eu falo com você depois, né, para você me ajudar a pagar, tá? E nós conseguimos a semana passada, naquela oferta voluntária que foi aqui, mais aquilo que
a igreja aportou dos dízimos para esse projeto dessa infraestrutura da construção, R$47 mil, graças a Deus, né? Então aquela oferta que você deu, eu não sei qual foi o tamanho dessa oferta, né? Ela se tornou tremendamente útil e operosa, tá? E isso nos permitiu continuar trabalhando. Agora essa semana está faltando 150 só, não é? E eu queria desafiar você então, mais uma vez. Eu sei que as coisas de Deus não nos são pesadas, tá? Então eu queria desafiar você hoje também a fazer uma oferta. Cada pessoa que está aqui, uma oferta para a nossa obra de construção. A gente está numa arrancada, você nem imagina. Você vai ver daqui a pouco, não vai imaginar. Muita coisa boa que a gente está preparando para esse final de ano com relação à nossa construção. Mas eu preciso da sua ajuda agora, tá? Então eu queria convidar cada pessoa que está aqui, cada membro da igreja, cada frequentador dessa igreja, cada pessoa que se sentir movida pelo Espírito, a fazer uma oferta nessa manhã, para que a gente possa andar rápido agora nesse final de ano, inaugurar algumas coisas que a gente está querendo inaugurar, para que no ano que vem, não somente os elevadores estejam funcionando, mas que a gente possa tomar posse de todo o prédio, a gente possa usar todos os andares que vão estar disponíveis para nós. E isso é feito com a graça de Deus e com os milagres do Senhor. Mas Deus nos convida para sermos parceiros dele. E que gostoso é quando a gente, no pouquinho que a gente faz, vê a grandeza do Todo-Poderoso. Eu estava estudando com a minha célula, quarta-feira, o Evangelho de Marcos, sobre a multiplicação dos pães. E eu achei interessante, porque Marcos registra 2 vezes as 2 multiplicações dos pães. A primeira multiplicação dos pães, quando Jesus olha para a multidão e vê aquele povo faminto, ele diz para os seus discípulos: dai-lhes vós de comer. E a primeira coisa que os discípulos falaram foi: onde é que eu vou arrumar dinheiro para isso? Não é? Como é que eu vou fazer? Custa caro esse negócio. E aí Jesus disse assim para eles: quantos pães vocês têm? E aí fica todo mundo quietinho, e aparece uma criança que diz: eu tenho 5 pãezinhos e 2 peixinhos. E eu fico impressionado com isso, porque numa multidão de mais de 5 mil pessoas, tinha mais gente com o seu lanchinho, mas aquela criança foi a primeira a dizer: eu tenho o meu lanchinho, 5 pãezinhos e 2 peixinhos. E aí Jesus pega o lanchinho daquela criança e parte. E diz a Bíblia que sobraram 12 cestos cheios. Sobrou 12 cestos cheios dos 5 pãezinhos e dos 2 peixinhos de uma criança. Na segunda multiplicação, eles já não falam de dinheiro. Já tinham aprendido a lição. Não sei se tinham aprendido a lição, mas pelo menos envergonhados estavam. E eles disseram agora, quando Jesus disse: olha, esse povo está com fome, a gente tem que dar comida para eles. E aí então os discípulos diziam assim: onde é que eu vou achar comida? Olha só, onde? Como a gente vai fazer? E geralmente as nossas perguntas são assim, né? Quanto? Como? Onde? Não é assim? E aí o Senhor pergunta outra vez: o que é que vocês têm? E aí a Bíblia não diz se era de criança ou se eram de adultos, mas agora eles tinham 7 pãezinhos e alguns peixinhos, ou seja, tinha mais do que 2. E aí o Senhor Jesus disse: daqui. E outra vez ele multiplicou os pães e os peixes, e dessa vez, como eles tinham muito, não sobrou tanto, porque quando tinha pouco sobrou mais, né? Sobraram só 7 cestos. Mas o interessante é que o comentarista, ou melhor, o autor do Evangelho de Marcos, ele faz um comentário: esse povo ainda não havia compreendido como Jesus trabalha. Quantas vezes nós estamos preocupados, olhamos para essa construção e dizemos: como é que vai ser? E a gente não entende como Deus trabalha. Sabe como é que Deus trabalha? O que você tem na sua mão? Dá para mim.
e eu multiplico. Faça o seu melhor, porque o milagre é a especialidade de Deus. Amém? Adoremos ao Senhor. Eu queria convidar você a celebrar conosco, adorando, e convido a todos vocês a participarem desse momento de oferta. Adoramos ao Senhor aqui nessa manhã. Louvamos ao Senhor porque o Senhor tem sido esse Deus de promessa que tem agido fiel nas tuas promessas com a nossa vida. Quando nós vemos tantas pessoas aqui dedicando os dízimos e as ofertas,
sejam elas específicas para construção, seja específico para missões, ou seja, desse coração sincero de se colocar diante do Senhor, e não apenas devolver, mas agir com alegria e liberdade diante do Senhor, crendo que o Senhor é o Deus que sustenta e supre em todo o tempo. Muito obrigado pelo teu povo, Deus. Muito obrigado pelo agir do Senhor em nosso meio. Muito obrigado porque podemos crer não só nas promessas, mas cremos no Deus das promessas. Não cremos nas coisas que enxergamos, mas cremos na visão que o Senhor coloca no coração. Muito obrigado porque toda essa obra ela não é nossa, ela é do Senhor. O Senhor nos confia a oportunidade de servirmos e sermos colaboradores, coparticipantes do avanço do Teu reino nessa terra. Muito obrigado por tudo isso, Pai. E quando cantamos dizendo que os Teus olhos olham para a gente pode ter essa certeza, porque em todo o tempo nós experimentamos isso, Pai, e assim cantamos diante do Senhor. Amém. Sei que os Teus olhos sempre atentos permanecem. Isso em todo o tempo mesmo, Pai querido. E os Teus ouvidos, eles nunca estão fechados. Estão sensíveis para ouvir meu clamor. As Tuas mãos nunca estão recolhidas, Senhor. Muito obrigado pela fidelidade do Senhor. Mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, Tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessa. Enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. A minha esperança está, nas mãos dos grandes eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Deus de alianças. aleluia. Louvado seja o Senhor. Continua de pé. Você já sabe que a gente vai cantar, não sabe? Canta aleluia comigo aqui hoje. Você canta? Agora, enquanto a gente está cantando, eu queria convidar algumas pessoas. Eu sei que já são 11h30, já estourei o horário. Mas eu queria orar por pessoas que estão enfermas aqui hoje. Eu sinto assim de Deus para a gente levantar um clamor. Você concorda com isso? Não? Enquanto a gente estiver cantando, se você
está vivendo uma enfermidade, ou alguém chegado a você está vivendo uma enfermidade, vem para cá, para frente, para a gente orar junto, tá? Quero repetir o que eu sempre falo para você. O importante não é quem ora, mas o importante é quem ouve a oração. E quem vai ouvir é Jesus. E o que a gente vai pedir é: Jesus, escuta a nossa oração e abençoa. Você concorda com isso? Amém? Então, enquanto a gente estiver cantando, se você está vivendo essa batalha, essa luta, não é? E sabe por que eu estou assim muito motivado? Eu ouvi um testemunho tremendo essa semana, simples, mas tremendo, de uma senhora de mais de 90 anos, crente no Senhor Jesus, cantando no coro da sua igreja, e com muita dificuldade, usando o seu óculos para poder ler. E eu entendo bem disso, que agora tem que usar óculos. E aí um dia, num momento desse, alguém orou por ela. E agora a senhora lê sem óculos até aquelas biblinhas, sabe, dos Gideões, aquelas pequenininhas. E eu fiquei pensando, que Deus tremendo. Só Deus faz isso. Agora, eu não estou dizendo que Ele faz isso em toda hora, em todo lugar, de qualquer... Não, eu digo que Ele pode ouvir o nosso clamor e ouvir a nossa oração. Você crê nisso? Então, enquanto a gente estiver cantando, vem para cá para a gente orar. Orar uns pelos outros. E falar: Papai do céu, nós cremos. Nós cremos, nós cremos. E nós queremos buscar a Tua bênção. Só isso. Canta conosco. Aleluia, aleluia, reina sempre o grandioso Senhor. Aleluia, aleluia, reina sempre o grandioso Senhor. Aleluia, Santo, Santo, ó Senhor Deus, poderoso és, digno é Senhor, digno é Senhor, Tu és santo, santo, ó Senhor Deus, poderoso és, digno é Senhor, digno é Senhor. Senhor,
Nós vamos orar agora, tá? E eu queria pedir para vocês, pastores, vão passeando por aqui, outros irmãos que sentirem o desejo de vir aqui para orar. Põe a mão na cabeça, põe a mão no ombro de alguém e pede a bênção do Papai do Céu, só isso, tá? E quero lembrar uma coisa, lembra disso, ó. A sua fé não pode estar nesse lugar. A sua fé não pode estar nas pessoas, no pastor, no lugar, nas coisas. A sua fé tem que estar em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nosso Salvador, tremendo, maravilhoso, tá? Então, enquanto eu oro aqui, passa, vai colocando a sua mão. E você, se sentiu o desejo de colocar a mão sobre alguém, coloca também, tá? E ora. Só comunica aquilo que a graça de Deus está falando ao teu coração agora, tá bom? Senhor Jesus, tem uma multidão aqui na frente. A tua palavra nos diz que o Senhor se importa, que o Senhor se importa, que o Senhor se importa conosco. A tua palavra nos diz que nós podemos lançar diante do Senhor toda a nossa ansiedade, porque o Senhor cuida de nós. A tua palavra nos diz, Senhor, que tudo quanto pedíssemos ao Pai, em nome de Jesus, o teu Filho, o Senhor nos daria, para que o Pai fosse glorificado no Filho. A tua palavra, Senhor, nos disse que nós poderíamos, Senhor, pregar o Evangelho, expulsar os demônios, curar os enfermos, para que o mundo soubesse que o reino de Deus está próximo. Então, Senhor, revela a presença e o poder do teu reino entre nós. E nesta hora, Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero repreender todo o espírito de enfermidade que às vezes vem e de uma maneira tão pesada machuca a carne, a alma das pessoas. Espírito de enfermidade, vai embora agora em nome de Jesus. Mas, Senhor, nós sabemos que algumas enfermidades são enfermidades da alma, porque a nossa alma não está bem, nosso coração, os nossos sentimentos não estão bons, e a tua palavra nos diz que nós temos que confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Por isso, Senhor, eu quero te pedir que coloca na mente, no coração de algumas pessoas aqui, sentimentos, mágoas, amarguras, coisas que estão matando-os por dentro, para que nessa hora eles possam abrir a sua boca, movidos pelo Espírito, e confessar: Senhor, me perdoa, porque eu carrego essa marca profunda na minha alma, e isso me mata por dentro e por fora. E enquanto eles estiverem falando assim, Senhor, articulando a sua voz, que o Senhor derrame a bênção do teu Espírito e cure a alma e o corpo deles, Pai, em nome de Jesus. Mas a tua palavra nos diz que algumas enfermidades, Senhor, são fruto da semente de decadência e morte que está dentro de cada célula humana, desde que a gente nasceu. E para esta, Senhor, o que nós mais precisamos é de algo que o nosso corpo não pode produzir: restauração. E eu quero te pedir em nome de Jesus, Senhor, cura. Senhor Jesus, cura. Senhor Jesus, cura. Toca agora em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, cura. E que o mover do Senhor se passe aqui, que o teu Espírito comece a tocar, e que as pessoas possam sentir no seu corpo, na sua mente, nos seus membros, no seu coração, na sua pele: o Senhor tocou a minha alma, o Senhor tocou o meu corpo, o Senhor tocou a minha vida. E que isso seja para a glória do Senhor, só para a glória do Senhor. E assim como ouvimos aqui hoje, Senhor, de uma criancinha com poliomielite, desenganada, mas que está aqui cantando, adorando, mexendo os pandeiros e expressando louvor por toda a sua vida, que nós possamos ouvir de senhores, senhoras, crianças tocadas pelo Senhor Jesus. Ó Senhor, revela o teu reino aqui, revela o teu reino, revela o teu reino,
e que esse povo possa sair para casa daqui a pouco dizendo: o reino de Deus está perto, o reino de Deus está perto, está no meio de nós, é Jesus o Senhor que habita entre nós. Recebe, Senhor, a nossa oração, mas revela o teu poder aqui agora, Pai, em nome de Jesus. Revela o teu poder e glorifica o teu nome, porque diante dos meus irmãos, diante dos anjos, diante das pessoas que nos assistem, eu quero dizer que não há poder nenhum em mim, nem nesse lugar, mas há todo o poder no céu e na terra, nas mãos do meu Salvador Jesus. E a Ele que eu clamo, e a Ele que eu busco agora, com toda a minha alma, junto com esta igreja. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém. Amém. Adora o Senhor agora com teu coração. Adora o Senhor com teu coração. Pode aplaudir, se for para Jesus, pode aplaudir. Ele é digno. Ele é digno. Tu és santo, santo, ó Senhor. Coloca o teu coração e adora. Digno é Senhor, digno é Senhor, tu és santo, santo, ó Senhor Deus poderoso és, digno é Senhor, digno é Senhor. Digno de toda adoração. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 7, verso 14. Você pode sentar, tá? Isaías capítulo 7, versículo 14. A palavra do Senhor diz assim: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel, Deus conosco. Agora, Mateus capítulo 1, versículos 18 em diante, diz assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. E por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho e lhe pôs o nome de Jesus. Agora, Lucas capítulo 1, versículo 30 diz assim: mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, e ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. E perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, eu se sou virgem?
O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. E assim aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Nós estamos estudando profecias do Antigo Testamento que falam a respeito do Senhor Jesus. Queria até dizer para você que estou lendo um livro que me ajuda nessas pesquisas, do George McDowell, que fala sobre uma evidência que exige um veredito, volume 1. Excelente livro, colecionando as 300 e tantas profecias do Antigo Testamento que falam a respeito de Jesus e mostrando de várias maneiras que Jesus é o Filho de Deus, aquele que veio para salvar o mundo. Um livro maravilhoso, eu recomendo para você essa leitura. Mas nesse texto e nesta profecia, a gente vai entrar numa encruzilhada. Tem muita gente que crê que Jesus veio a esse mundo. Tem muita gente que crê que Jesus foi um profeta. Tem muita gente que crê que os ensinos de Jesus são ensinos abençoadores, são ensinos morais que transcendem qualquer cor religiosa. Há muita gente que crê piamente que Jesus tenha feito milagres, mas tem um número muito grande de pessoas que não crê que essa profecia pode se cumprir, ou poderia se cumprir. E a palavra de Deus diz para a gente, como que num divisor de águas, que Deus daria um sinal para toda a humanidade, de que o Messias veio, e que esse Messias é o Filho de Deus, a encarnação do Deus Altíssimo. E esse sinal foi profetizado há mais de 700 anos antes de Jesus nascer. E esse sinal se encontra nesse texto que nós lemos, lá do profeta Isaías: o Senhor mesmo lhes dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel, Deus conosco. O nosso propósito hoje é olhar para essa profecia e reconhecer dentro desse aspecto tão diferente, tão estranho, o que é que Deus queria revelar para nós através desse sinal. Por isso, ele continua sendo o sinal mais controverso da Bíblia. Para muitas pessoas é algo mítico, para outras pessoas é algo até abominável. Existem pessoas que não creem no cristianismo, e uma das razões para não crerem no cristianismo é o nascimento virginal de Jesus. Mas a Bíblia nos fala que este fato é essencial para a nossa fé, pois foi o nascimento virginal que permitiu que ele fosse ao mesmo tempo verdadeiro homem, verdadeiro Deus, e ao mesmo tempo o único capaz de nos salvar, justamente pela sua natureza. A Bíblia vai nos ensinar através desse milagre que Jesus nasceu como todos os homens. No entanto, a sua concepção no ventre de Maria, sua mãe, foi de origem divina, sem a participação do componente sexual masculino. Milagre absoluto. Teologicamente, esse fato é apresentado para nós como uma manifestação da encarnação de Deus no homem. E isso é crucial para a gente entender a obra da salvação. Agora, tem gente que acha abominável, porque quando olha para essa profecia
imagina alguma coisa muito humana. O que eles imaginam? Imaginam que Maria se tornou a esposa de Deus e houve algum intercurso de alguma maneira, não é? Pensando até em sexualidade, para que Jesus nascesse. E aí então comparam o cristianismo com outras religiões do mundo, especialmente com o hinduísmo, onde existe uma figura de uma deusa que é esposa de uma outra divindade, e que através desta fusão nasce um dos líderes da religião hindu, e diz, está vendo? Ó, é paganismo puro. E quando a gente olha para os deuses lá da época do Antigo Testamento, a gente vai encontrar Baal e Azera. Baal, que era o deus da figura masculina, e Azera, o deus da figura feminina. E eles dizem, está vendo? Ó, o cristianismo copiou esses modelos. Mas quando a gente lê as profecias, a gente vai entender que não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia não está dizendo que quando o Espírito Santo colocou a sua sombra sobre Maria, houve um intercurso sexual entre Deus e a mulher, ou que Maria se tornou esposa de Deus. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que algo sobrenatural aconteceu, para o qual não há uma explicação lógica, e que foi a única maneira pela qual Deus poderia cumprir uma profecia e cumprir o propósito da profecia, que era Ele mesmo se esvaziar da sua glória, caber na forma humana, habitar aqui entre nós, para um dia tomar o nosso lugar na cruz do Calvário. Sem Jesus ter nascido virginalmente de Maria, não existe encarnação de Deus. Jesus não seria o homem perfeito, para como Paulo vai ensinar e depois nós vamos estudar, para ele se tornar o segundo Adão, e Paulo deixa isso muito claro, que o pecado entrou nesse mundo através de um homem, e a salvação só poderia entrar nesse mundo revertendo o mal que o pecado fez, se um outro homem pudesse reverter o processo. Só que Deus sabia que nenhum homem na face da terra, nem antes, nem depois, nem agora, em qualquer tempo, sendo exclusivamente homem, conseguiria fazer isso, mas era necessário que fosse homem. E esse era um dilema no céu. A Bíblia diz que esse era um dilema tão grande que é chamado de o mistério no céu. Como Deus salvaria a humanidade era o grande segredo do céu. Nem os anjos sabiam, só a Trindade divina conhecia o propósito e o jeito que Deus ia salvar a humanidade. E então Deus, na sua sabedoria, disse: eu vou me fazer homem. E ele seria então simultaneamente o perfeito homem e o perfeito Deus, as duas naturezas ao mesmo tempo numa só pessoa, para que assim ele pudesse ser aquilo que o apóstolo Paulo chama de o segundo Adão, que traz salvação sobre essa terra, mas ao mesmo tempo ele pudesse caminhar nessa terra sendo o perfeito Deus, que vem e habita entre nós. É essa profecia que está lá em Isaías, e que durante muitos anos as pessoas não conseguiam entender. Os teólogos do passado, do judaísmo, alguns eram radicais em dizer: olha, o Messias vai ser fruto de um milagre. Mas esses eram uma minoria, porque parecia algo tão mítico, tão doido, tão diferente. E outros diziam: não, a gente vai ter que entender isso simbolicamente. E você vai encontrar vários comentaristas do Velho Testamento, no contexto do judaísmo, tentando fazer-nos crer que era apenas um símbolo. Mas a Bíblia vai nos revelar
e os evangelhos vão dizer isso com clareza. Isso aconteceu de verdade. Jesus nasceu virginalmente de Maria. E é interessante que, nesse contexto, a gente vai olhando para essa história toda, e a gente vai percebendo que Jesus, então, é o único capaz de fazer essa coisa tremenda chamada salvação. Não existe outro ser no universo que tenha passado por esse sinal excludente, para que a gente não imaginasse que qualquer pessoa poderia ser o Messias. A Bíblia diz claramente: o Messias tem que nascer virginalmente e ele vai ser o Deus que habita entre os homens. O perfeito homem, o segundo Adão, sem pecado, seria o único capaz de redimir e restaurar a raça humana. Olha só o que a Bíblia diz em Romanos 5, e aí o próprio apóstolo Paulo deixa essa doutrina muito clara para a gente, e eu vou pensar aqui alguns versículos. O pecado entrou, versículo 12, o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Verso 14, Adão era a figura daquele que havia de vir, o perfeito homem. Verso 17, é verdade que por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana, mas o resultado que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior, e todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Cristo. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá vida. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. O que Paulo está dizendo é que o nascimento de Jesus nos aponta algumas verdades essenciais do cristianismo. Salvação é algo sobrenatural, que não é fruto da nossa realização pessoal, não vem pelo nosso esforço, não vem pela nossa sabedoria, não vem pela nossa doutrina, é milagre, milagre, milagre de Deus para nós. Segunda coisa que esse texto vai ensinar para a gente é que salvação é presente da graça. E assim como não houve nenhum mérito em Maria, isso que é importante a gente entender, Maria sabia que ela foi agraciada, ela foi presenteada, é isso que a Bíblia está dizendo. Da mesma maneira, nós, quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, somos salvos, não porque tenhamos qualquer mérito, mas porque fomos agraciados pela presença do nosso Salvador habitando o nosso coração. O nascimento virginal de Jesus é um marco divisor, que faz de Jesus não um profeta, não um mestre, não apenas um educador, mas o Deus que habita, que se fez carne e habitou entre nós. Por que é tão difícil a gente crer nisso? Por que para algumas pessoas é tão difícil crer nisso? Porque não dá para explicar isso a não ser como um milagre. Só isso. Eu não tenho uma resposta natural para isso. Eu não consigo imaginar como é que funciona isso do ponto de vista
das coisas humanas. Só um milagre. Agora é interessante, é que mesmo o homem não crendo nessa concepção virginal, ele às vezes imagina que é parecido com Deus e quer imitar as coisas de Deus. Por exemplo, existe uma pesquisa que está acontecendo no mundo, na base do genoma humano e do DNA, que é a síntese da vida. Sabia disso? Os cientistas estão trabalhando para sintetizar a vida em laboratório, para que através dos códigos genéticos, das misturas dos aminoácidos e das proteínas que fazem a cadeia dos DNAs, não é? Eles possam sintetizar ou criar do nada a vida. Agora é interessante isso, porque o homem é capaz de crer que a sua ciência pode criar do nada a vida. Mas esse mesmo homem não pode crer que o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, pode criar vida humana e divina ao mesmo tempo, simplesmente pela palavra do seu poder. E sabe o que essa profecia mexe, fere? É com o sentimento de orgulho da humanidade, onde nós tantas vezes como homens imaginamos que somos tão capazes, tão poderosos, tão sábios, tão hábeis, e que Deus não pode ser tudo isso assim, porque fere alguns valores que nós não cremos. É interessante que quando Albert Einstein colocou e defendeu e provou até a teoria da relatividade, ele sofreu um grande problema. O grande problema é que a física, até então ensinada, aprendida, advogada, que era a física newtoniana, ela não se enquadrava, não se encaixava, não era a base do entendimento da teoria da relatividade. Daquela expressãozinha tão simples que está lá. E de repente esse homem se tornou um grande paradigma, simplesmente porque ele disse que tudo aquilo que o homem tinha descoberto até então, não era tudo que podia se compreender a respeito das coisas materiais que estão na terra. Quando o Senhor colocou para nós essa profecia, e cumpriu essa profecia, Ele estava dizendo, olha, tem muito mais entre o céu e a terra, como disse Pascal, do que a sua vã filosofia pode conceber. Eu sou o Deus Todo-Poderoso que amo você, e salvação é milagre. Milagre que começa antes da fundação do mundo com um projeto, com um plano, mas que toma forma concreta no mundo, na terra, na minha vida hoje, através da intervenção do Deus Todo-Poderoso que habita entre nós, o Deus conosco. A segunda parte dessa profecia é tão tremenda quanto a primeira. A primeira diz que Jesus, o Messias, nasceria virginalmente de Maria. Mas um segundo sinal distintivo que esta passagem nos ensina é que ele seria o próprio Deus habitando entre os homens, Emanuel, Deus conosco. Ele é o Deus que se importou conosco, por isso veio habitar entre nós. Mas isso não foi um simples sacrifício, não foi apenas alguma coisa fácil, vamos lá quebrar o galho. Não, foi tremendo. E a Bíblia então vai nos revelar a grandeza da encarnação. Filipenses 2, versículos 5, 6 e 7 dizem assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo,
tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. O que a Bíblia está dizendo é que encarnação, o Deus que está no meio dos homens, não foi alguma coisa assim como um passeio turístico ou uma viagem missionária. Foi alguma coisa que teve implicações eternas. Primeira coisa que teve que acontecer é que parte da divindade teve que se esvaziar da sua glória. A Bíblia diz que Deus é infinito. E queridos, o infinito não cabe dentro do finito. É uma coisa muito simples, é muito maior. Então o que Deus teve que fazer para poder caber na forma humana? Ele se esvaziou de muito da sua glória, da sua infinitude, do seu poder. Parte da Trindade divina, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que a Bíblia diz que são um só. Ainda que nós o percebamos de três maneiras, teve que se esvaziar profundamente da sua glória. Outra coisa que é tremenda para a gente entender quanto Deus nos ama, esse não foi um ato reversível. Jesus, por toda a eternidade, vai ter um corpo. Você já parou para pensar nisso? Está nas Escrituras. E o corpo que ele tem hoje é igual ao corpo que um dia todos aqueles que crerem no Senhor Jesus terão. Porque esta carne vai ser transformada. E esse corpo que é carnal, diz a Bíblia, vai ser transformado num corpo espiritual, à semelhança do corpo da ressurreição de Jesus. Meus queridos, não foi um passeio, foi uma entrega por toda a eternidade. Aquele que tinha a glória do Espírito e a glória do Pai, por amor a nós, se esvaziou para caber na forma humana, e por toda a eternidade Ele vai estar nessa forma junto conosco. Às vezes a gente lê algumas doutrinas da Bíblia e não entende a profundidade delas, e talvez até fique estranho a gente estar num culto lendo, mas Senhor, mas para onde o pastor vai? Eu quero dizer para você o que significou Jesus ter nascido virginalmente de Maria e o que significou Ele ser o Deus conosco. É tremendo, queridos. A minha salvação foi ato de um amor, de uma entrega, de um dar-se que não tem volta. A Bíblia diz mais: Deus conosco, o Emanuel, Jesus, Ele tinha um propósito: se identificar e assumir como Deus encarnado os nossos pecados na cruz. E é por isso que Ele vai dizer que Ele se humilha até a morte, e morte de cruz. Você já ouviu falar tantas vezes, às vezes a gente não entende que Jesus morreu na cruz, e naquele momento em que Ele morreu na cruz, assim como o pecado de um homem afetou a raça inteira, e o pecado de Adão entrou no DNA humano, na morte de Jesus, todo o efeito, toda a consequência, todo o peso, toda a desgraça do pecado humano foi lançado no corpo, no DNA, na estrutura do homem-deus Jesus na cruz do Calvário. Ressuscitou ao terceiro dia
E a sua encarnação não foi revertida. E por toda a eternidade, Ele vai estar com o seu corpo glorificado, e nós também. Só porque Ele me amou. Salvação, queridos, não é um ato de uma conta de crédito e débito, pecado e boas obras. Não tem homem que consiga ficar no positivo nessa conta. Salvação é milagre de um Deus que nos ama, que desceu aqui entre nós e se fez carne, porque tinha um projeto redentor. E sabe o que é tremendo? A Bíblia diz o seguinte, que esse é um milagre que era um mistério. Lembra que eu falei isso para você? Um mistério. 1 Coríntios capítulo 2 diz assim: se os principados e potestades conhecessem o mistério de Deus para a salvação do homem, nunca teriam crucificado a Jesus. E aí eu vejo a grandeza do meu Deus. Usa até as estruturas do mal para cumprir o propósito salvador dele. Eu queria terminar essa meditação dizendo o seguinte para você: Jesus é o perfeito homem, é o perfeito Deus, nascido virginalmente de Maria, o único que pode me salvar, o único que pode me levar ao Pai. Não existe outra pessoa no universo capaz de me apresentar ao Pai, ser o caminho, a verdade e a vida. E toda vez que nós colocamos qualquer pessoa como intermediário das nossas orações ou do nosso caminhar com Deus, nós estamos aviltando o maior presente que Deus nos deu, Ele mesmo. Eu já fiz algumas coisas assim que são interessantes. Tem muita gente aqui no Brasil que casa por procuração. Sabia? É engraçado isso. Especialmente quando a pessoa tem que mudar para um outro país e precisa preparar os seus documentos. Então, às vezes, eu vou ao cartório como testemunha, não é? De casamentos por procuração. E aí é muito interessante, porque às vezes é um amigo que está casando por procuração, ou seja, ele passa a procuração para um amigo para casar com a sua noiva. É muito esquisito. Eu tenho que confessar que eu acho esquisito. Às vezes é o pai do noivo que vem e faz lá e celebra o casamento, né, e assina em nome do filho. Tem de tudo. Já vi até mãe da noiva assinando, não é? Agora, uma coisa eu já descobri: ninguém permanece com aquele que assinou para o resto da vida como casado, só com aquele outro que não chegou a tempo ou não podia chegar. Quando eu olho para essa história toda, eu descubro que tem muita gente tentando caminhar com a vida, tentando achar procuradores que possam conduzir a algum lugar. Mas Jesus não quer que tenham procuradores no seu relacionamento. Ele quer ser o seu Salvador pessoal, aquele que veio, que amou você, que pagou um preço que você não consegue imaginar, não consegue qualificar, porque a gente está falando de dimensão cósmica, para ser o Salvador da tua vida. E eu queria terminar orando. 2 orações simples. A primeira delas é de gratidão. Se você nunca fez essa oração, eu queria que você orasse hoje assim: Jesus, eu não entendia a amplitude do teu amor por mim. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me amou a ponto de tantas coisas assim. E a segunda oração é: se você ainda não convidou Jesus para ser o Senhor e o Salvador da tua vida, se você não entregou as chaves da tua alma, entrega, porque não tem outra pessoa no céu, na terra, debaixo da terra, em todo o universo, que te ame tanto
e que tenham um poder redentor, transformador, como o do Senhor Jesus. Vamos orar juntos aqui? Nessa manhã, Pai, eu quero te agradecer. Eu, Pascoal, quero te agradecer, porque um dia a promessa que o Senhor fez de que daria um sinal à humanidade, de que o Messias, o Salvador, chegou, que era uma virgem dar à luz, aconteceu. Mas eu quero te agradecer mais do que o sinal. O que significou isso? Ah, Senhor, me perdoa, porque tantas vezes eu não tenho a dimensão do teu amor. Eu não compreendo a grandeza do teu amor. Às vezes, Senhor, quando a gente ora, quando a gente caminha pela vida, a gente banaliza a grandeza do teu amor. E quando eu consigo, Senhor, entender um pedacinho do teu amor por mim, eu me sinto em dívida, Pai. Porque, Senhor, tantas vezes os meus olhos estão fechados para te servir, para te adorar, para celebrar o teu amor, amando o Senhor com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento e com todas as minhas forças. E nesta manhã eu queria te pedir, vem e visita o teu povo. Vem, entra na nossa casa. Vem, celebra a aliança que o Senhor tem conosco. E que a gente possa sentir a grandeza do Senhor. Abre os nossos olhos. Porque às vezes, Senhor, para nós a fé cristã é uma coisa tão automática, quase cultural. E a gente não compreende que a fé cristã é um privilégio imenso da tua graça. Não é apenas uma religião ou uma doutrina, mas é uma experiência onde o Deus conosco passa a habitar o trono do nosso coração e a catedral da nossa alma. Por isso recebe o nosso louvor. E nessa hora eu quero orar por aqueles que ainda não entregaram a sua vida ao Senhor, que ainda não compreenderam a grandeza do ato do teu amor por nós, que até lembram, conhecem a história, mas essa história não se tornou parte da história deles. E eu quero te pedir, vem Espírito Santo, vem, vem, vem e entra aí dentro e constrói o teu tabernáculo, o teu templo dentro dessas almas, e que a gente possa se sentir como John Wesley se sentiu um dia num culto, numa casa, que ele não sabia descrever o que estava acontecendo naquele lugar. Ele que já era um sacerdote, e ele disse: ondas do teu amor me encobriram, e eu não sei o que aconteceu, mas eu fui contaminado pelo teu amor. Que aconteça isso na nossa vida, que as ondas do teu amor, da tua graça se revelem, e que o reino do Senhor se instale dentro da nossa alma. Bendito seja o nome de Jesus, Salvador nosso, Redentor amado, Senhor da nossa vida, a quem adoramos de todo o nosso coração. Amém e amém. Vamos todos ficar em pé e encerrar esse culto adorando ao Senhor, que nunca falha nas suas promessas. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã.
pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança. Amém, que Deus te abençoe. Nós temos um encontro hoje à noite às 19 horas. Você que nos acompanhou pela internet, estaremos juntos hoje. Que Deus te abençoe.